Olha, o Brasil está vendo o STF discutir um assunto, que é a possibilidade ou não de prisão após condenação em segunda instância. E aí você pode estar em casa se perguntando, mas por que não prender alguém que o juiz mandou prender? Que a justiça determinou que fosse preso, que a justiça concluiu já em 2 instâncias que está preso. Ou então você que está em casa pode estar se perguntando, mas por que tem que prender obrigatoriamente se o julgamento ainda não terminou, ainda tem outras instâncias? Pois é, esse debate é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Vamos tentar entender um pouco mais dessa discussão com a ajuda do doutor Horácio Mouzinho, que está aqui conosco, ele que é advogado e mestre em Direito, e vai trazer informações mais detalhadas para nós aqui no Jornal do Piauí. Doutor Horácio Mouzinho, boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, primeiro vamos falar para as pessoas o que é uma prisão em segunda instância. Primeiro, boa tarde a todos. Joel, nas ações penais, nos processos penais, você segue um rito, naturalmente, e esse rito, em geral, envolve tanto a decisão de um juiz singular, um juiz individual, que é aquele primeiro que vai analisar o caso, quanto o recurso dessa eventual condenação que vai ser analisado pelo tribunal. E após essas 2 instâncias, você ainda teria a possibilidade, em tese, de recorrer para outras instâncias, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, a discussão que existe é saber em que momento dessas 4 etapas, o juiz individual, depois o tribunal, depois o STJ e depois o STF, a gente poderia já iniciar o cumprimento da pena caso esse indivíduo seja condenado e essa condenação seja mantida. Então é como se nós tivéssemos uma justiça de 4 fases ou de 4 andares. Isso, exatamente. Ela tem aqui o juiz sozinho, singular, né? E aí tem aqui uma segunda instância que seria... que vai rever os atos desse juiz. E aí tem terceira e quarta instância? Isso, seria similar. A gente não usa muito... Não usa muito o termo quarta instância. Isso. Informalmente seria uma quarta instância. A grande discussão que existe, e esse é o que movimentou, aliás, a primeira mudança de entendimento do Supremo, é que quando você recorre para o STJ ou para o STF, esses recursos não vão mais discutir, por exemplo, um indivíduo está sendo acusado de um homicídio, matou uma pessoa. No STJ e no STF, ninguém vai discutir se ele matou ou não aquele indivíduo. Ele já tá concluído que ele matou? Já está pode ser até, Jota, que ele não tenha matado esse indivíduo. Mas se o tribunal, em segundo grau, concluiu que ele estava naquele dia e que ele matou aquele rapaz, no STJ e no STF isso não se discute mais. É por isso que, em 2015, o ministro Teori Zavascki, quando teve essa primeira discussão sobre a prisão em segunda instância de maneira mais assim, intensa, ele disse que, na verdade, a culpa do indivíduo ela já está formada no segundo grau. Porque quando você recorre para o STJ ou para o STF, ninguém vai mais discutir se aquele indivíduo roubou, se ele recebeu propina ou se ele matou algum indivíduo, certo? Então, Entendi. A grande questão é, a partir do STJ, do STF, isso que você chamou de terceira ou quarta instância, não se discute mais os fatos. Que é aquele o que se discute, então? Se discute matérias eminentemente jurídicas, por exemplo, a adequação daquela pena ao que prevê o Código Penal, ou então alguma nulidade no processo, ou então algum outro tipo de incompatibilidade do procedimento seguido. O que não se discute nessas instâncias é aquele indivíduo matou ou não. Entendi. Não é se ele atirou ou não atirou, se os depoimentos dele foram tomados da forma correta. Exatamente. Se as etapas foram cumpridas de acordo com o que diz a lei. Exatamente. E, eventualmente, ele pode até ter a pena dele anulada. Anulada, mas não diminuída. Por ter sido culpado ou não. Isso. É porque alguém errou durante esse processo de... Isso. Agora ficou um pouco mais claro. Agora, doutor, se houver, eventualmente, uma decisão do STF de não haver prisão após condenação em segunda instância, mas esperar todo o trânsito em julgado, o que é que pode acontecer? E aí, antes do senhor falar sobre isso, eu queria que o senhor explicasse, como primeiro passo, o que é exatamente o trânsito em julgado no processo. Isso. A despeito desse ponto de que o indivíduo, ele, quando vai recorrer para o STJ ou para o STF, não discute mais esses fatos, Jota, o que acontece é que, no nosso sistema, a sentença, aquela que ele foi condenado, ela só vai transitar em julgado no momento em que acabarem todos os recursos. É isso que a gente prevê. O conceito de trânsito em julgado é quando se esgotam os recursos que o indivíduo tem disponível para recorrer contra aquela decisão. E no nosso sistema, como a gente tem recurso para o STJ, recurso para o STF, evidentemente,
isso ainda é recurso e, portanto, o trânsito em julgado só acontecerá depois de todos esses casos. E por que tem muita gente que considera que pode haver o trânsito em julgado ainda em segunda instância, ou às vezes até em primeira instância? Não, na verdade, assim, se o sujeito, por exemplo, e aqui alguns colegas até comentavam que antigamente o pessoal às vezes nem recorria para o STJ, dizendo, não, isso nem vai valer a pena, né? Isso também é evidentemente uma anedota, mas se você, por exemplo, foi condenado e não recorre, porque, por exemplo, acha que a sua condenação você vai cumprir, ou então foi uma pena restritiva de direito que você não tem interesse em recorrer, você não recorre e já transita em julgado. Entendi. O problema é que quem, por exemplo, tem condições e tem interesse, pode continuar recorrendo e, portanto, postergando o trânsito em julgado daquela sentença. Ah, entendi. Então vamos supor que uma pessoa foi condenada em primeira instância porque provocou um acidente de trânsito e matou alguém lá sem querer. Isso. Aí tem lá, a pena pode chegar a 3 anos de prisão, até 3 anos de prisão. De repente, a decisão do juiz singular foi de cestas básicas, de coisas do tipo. Isso. Ela está satisfeita. E ela não recorre. Ela não recorre, ela transitou em julgado. Isso, e ela cumpre a pena. Cumpre a pena. O que está em discussão hoje é muito mais daquele indivíduo que realmente tem o interesse e continua recorrendo, porque enquanto ele estiver recorrendo, fazendo embargos de declaração, um monte de recursos, tem casos assim que se você pegar, procurar depois no sistema, tanto do STJ quanto do STF, você vai ver lá, o sujeito fez embargo de declaração, no agravo, no embargo de declaração, no agravo, no agravo, no embargo, não sei, uma infinidade de recursos. E ele faz isso por quê? Porque ele não quer que transite em julgado. Mas ele isso quer protelar. Protelar. Pode ser que seja protelar, pode ser que ele de fato tenha uma matéria legítima que ele esteja querendo discutir. A grande questão que precisa, de algum modo, ficar clara é que isso, por um lado, a gente parece que é contraintuitivo, a gente acha, meu Deus, isso é um absurdo que isso seja assim. O problema é que a Constituição e a lei estabeleceram que é desse jeito, né? Então, a discussão é saber se a gente, como é que nós vamos fazer diante da possibilidade de que o indivíduo recorra e permaneça recorrendo, evite o trânsito em julgado simplesmente para protelar e adiar o cumprimento da sua pena. De um lado, a gente tem essa situação que nos parece, de fato, ruim, absurda, por um lado, mas, por outro, a gente tem a Constituição e o Código de Processo Penal que, de fato, dizem que o trânsito em julgado só acontece depois que se esgotarem todos os recursos. Todos os recursos. Bom, quando se criou a ideia do colegiado para revisar decisões de um juiz singular, um dos objetos que estavam querendo se combater era a arbitrariedade, evitar poder demais para um juiz singular, né? Quando chega na segunda instância, que o colegiado analisa essa decisão do juiz singular, não há que se falar mais em arbitrariedade. Isso pesa na hora de se decidir por uma condenação em segunda instância ou não? Pesa sim. E veja, esse é um ponto interessante porque essa garantia que a gente tem de que, por exemplo, a decisão, um juiz sozinho, pode ser que ele se equivoque, mas quando eu tenho essa mesma decisão analisada novamente por 3, por 5 juízes, a chance de eu ter um erro diminui. O nome dessa garantia, que a gente chama no direito, é a garantia do duplo grau de jurisdição. Toda decisão, ela será revista por um órgão colegiado superior. Todos os indivíduos, todo cidadão tem direito. Você, por exemplo, entrou com ação pedindo a indenização do Estado, porque um agente público cometeu uma ilegalidade contra você. Você entra, o juiz singular entende que não, que você não sofreu aquele dano, que o Estado não é culpado. Você tem a garantia, por lei, pela Constituição, de que você pode recorrer daquilo, chamada garantia do duplo grau de jurisdição. E em grande parte dos países do mundo e nos tratados de direitos humanos que a gente tem, a garantia que o cidadão tem é somente essa, de que as decisões penais, elas serão revistas por uma instância revisora. O mínimo que se precisa é do duplo grau de jurisdição. Isso a gente não pode eliminar. No entanto, no Brasil, o Constituinte optou por dar uma garantia a mais. Essa é a grande discussão, que é a garantia de que, além do duplo grau de jurisdição, ou seja, que eu vou ter um tribunal que vai rever aquela decisão, eu ainda terei um STJ e ainda terei um STF para o qual eu vou poder recorrer. Eu sei que é muito difícil para o senhor e para qualquer um dizer assim, a Constituição errou nesse ponto. Não tem como a gente dizer isso. Mas nós temos o STF, que, de acordo com a própria Constituição, é a instância que vai dizer o que a Constituição quer dizer. Isso. O que pode acontecer se esse STF entender que a Constituição quer dizer que prisão em segunda instância não vale? Qual é a consequência que isso vai ter na prática? Isso. Acho que tem alguns pontos. O primeiro é que
Na verdade, eu acho que a Constituição errou nesse ponto. Eu acho que não a gente aqui no Brasil poderia ter tido um desenho institucional diferente, porque até um dos objetivos que a gente quer com o sistema penal é que ele garanta as nossas liberdades, que eu não seja injustamente punido. Isso é uma garantia que eu tenho. Mas uma outra garantia é que a gente quer que o sistema penal também seja eficiente. Então, a gente pode dizer que a Constituição criou um sistema um pouco ineficiente, que é o nosso sistema penal. Mas, do ponto de vista da Constituição que nós temos, é esse o sistema com o qual nós trabalhamos. E nesse sistema, a gente tem duas situações. A garantia que a gente tem na Constituição, na verdade, e isso é um dos argumentos principais do ministro Roberto Barroso, Edson Fachin, que são os defensores dessa prisão antes do trânsito em julgado, é que a garantia da Constituição é da não culpabilidade, que você não pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, não que você não pode ser preso. É um argumento, assim, um tanto quanto complexo, porque para você ser preso se espera que você seja culpado, mas esse é um dos argumentos. No entanto, além da Constituição, a gente tem uma outra situação, que é o Código de Processo Penal. E aqui eu acho que é importante a gente, mais ou menos rapidamente, conhecer como foi a história disso, para entender por que a gente está discutindo tudo isso. Em 2009, na verdade, essa prisão antes do trânsito em julgado nunca foi um problema no Supremo Tribunal Federal. Durante toda a década de 90, aqui no Brasil, se prendia antes do trânsito em julgado. Nunca se discutiu isso. Em 2009, o Supremo mudou esse entendimento e passou a entender que essa prisão é proibida, que você não pode ser preso sem ser culpado e você só é culpado depois do trânsito em julgado. O Congresso Nacional, para resolver de vez, pegou esse entendimento do Supremo e colocou em lei. Em 2011, alterou o Código de Processo Penal. Só fez dar um Ctrl-C, Ctrl-V no entendimento do Supremo. Colocou lá que você só pode ser preso fora das hipóteses de prisão em flagrante e prisão cautelar, que são aquelas prisões preventivas e temporárias. Você só pode ser preso depois do trânsito em julgado. Aí, em 2015, quando o Supremo novamente voltou para o entendimento de que essa prisão é permitida, houve um problema nesse meio tempo, que foi essa mudança de 2011. Como é que a gente vai enfrentar? O Supremo pode dizer, a Constituição permite a prisão, mas a lei está lá, a lei é clara. Assim, você pode tentar a lei de diversas formas, mas a lei é muito clara, dizendo que essa prisão ela é proibida. Então, o que está em discussão hoje nessas ações, nessas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, é saber, esse artigo do Código de Processo Penal, que proíbe a prisão de 2011, ele é compatível ou não com a Constituição. É isso que é a discussão de hoje. Mesmo que a gente entenda, a Constituição não veda a prisão, certo? Não veda, mas o Código veda. E aí, como é que a gente vai fazer com esse código aqui? A gente disse que ele não vale ou disse que ele vale? Isso. E dizendo que ele vale, não tem prisão. Isso. E só para responder o último ponto, se o Supremo mudar o entendimento novamente, né, que é uma coisa que já está bastante corriqueira, é difícil até falar de entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem que botar assim a ressalva, é o entendimento atual, né, do dia de hoje, do Supremo Tribunal Federal. Os efeitos, até saiu hoje um número do CNJ sobre o número de pessoas que seriam afetadas, cerca de 4.800 condenados poderiam ser soltos. Esse número do CNJ, provavelmente, o ministro Dias Toffoli deve ter pedido para fazer o levantamento, porque estavam dizendo que seriam 100 e tantas mil pessoas que seriam afetadas, que era um número muito alto e, evidentemente, estavam dando Acho que é perto de um terço da população carcerária. Estavam dando uma inflacionada grande nele, né? Mas, sim, isso é importante. Não é que esses indivíduos serão necessariamente soltos, porque os juízes ainda vão poder, por exemplo, em caso daqueles sujeitos que são extremamente perigosos, etc., determinar prisões preventivas ou temporárias para eles. Porque a grande questão, Joel, é que muita gente aqui no Brasil, na verdade, e até a massa da população carcerária no Brasil, ela é pouco afetada por essa decisão. Porque se dissessem para ele o seguinte, olha, você vai ser preso depois da decisão do tribunal, ele vai dizer, graças a Deus, porque eu estou preso antes. Na verdade, ele é preso no primeiro grau, ele é preso antes de ter ação, e ele fica preso. Ele, rapaz, quer dizer que eu só posso ser preso depois do segundo grau? E o cara está preso lá. Então, é uma situação extremamente complexa, no sentido de que a Constituição e o Código Penal, por mais que a gente diga que neles são muito claros no que eles dizem, mas, ao mesmo tempo, tem uma outra situação, que é a situação da eficiência do sistema penal, principalmente para presos e condenados poderosos, que são quem realmente chega
no Supremo Tribunal Federal. Bom, o placar está 4-3, favorável ainda à prisão em segunda instância. Isso. Existe possibilidade disso mudar, esse placar virar? Existe porque até agora votaram principalmente os ministros mais novos, por ordem ali de antiguidade, com exceção do relator, e esses mais novos eram os mais punitivistas, digamos assim, né? O ministro Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Fux. Mas agora a gente vai ter uma sequência aí também que vai, muito provavelmente, empatar esse jogo, que é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Celso de Mello, que são sabidamente contrários a esse entendimento. O ministro Gilmar Mendes com asterisco, né, que, na verdade, ele já havia votado favorável à prisão antes do trânsito em julgado. Quem assistiu o voto dele lembra, por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes, que hoje é um que está mudando de entendimento, ele disse claramente lá que nenhum outro lugar do mundo adota esse modelo brasileiro. Muita gente que estava acompanhando isso disse que o voto da ministra Rosa Weber era o voto decisivo nessa discussão. Mas a ministra Rosa Weber ela não mudou de entendimento em relação a isso. Quem mudou efetivamente foi o ministro Gilmar Mendes. Ele é o responsável para a gente ter essa possibilidade de mudança. Muito bem. E devemos ir para o voto de Minerva. O presidente deve votar, né? Isso. A expectativa é que chegue aos 5-5 e ele vote decisivo. E aí será uma grande incógnita que a gente não sabe. O ministro Dias Toffoli já deu posicionamentos muito divergentes, né? Mas a despeito disso, Joelson, eu acho que a grande discussão talvez, e é provável que o Supremo mude o entendimento, volte para a posição anterior de que essa prisão é proibida. A questão é como é que se resolverá este problema depois. Que mudança legislativa pode ser feita para resolver essa situação? Muito bem, eu quero agradecer ao senhor. Agradeço. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí.